Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa fonte, olha, fascinante e, sem dúvida, bem controversa, By Way of Deception. Isso, o livro do Viktor Ostrovsky, né? Aquele relato em primeira pessoa de quem afirma ter sido oficial do Mossad. Exatamente. O que a gente tem aqui são trechos que cobrem desde o recrutamento e o treinamento pesado. Até as operações secretas e a própria estrutura interna da agência, né? Que sempre foi cercada de mistério. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar extrair as principais alegações, a visão de mundo que o livro apresenta, entender como o Mossad é descrito ali por alguém que diz ter estado lá dentro. Uma visão interna, supostamente. E se preparem, viu? Porque o livro traz uns detalhes, assim, surpreendentes. Fala de uma agência pequena. Surpreendentemente pequena, né? Isso. E de uma dependência enorme de voluntários judeus pelo mundo, os Sayanim. Esse é um ponto-chave na descrição dele. E descreve operações que, nossa, parecem de filme de espionagem mesmo, só que, segundo ele, carregadas de dilemas éticos bem complicados. É onde fica interessante, né? Para começar, a fonte descreve o Mossad quase como uma entidade fantasma, assim. Totalmente. Criado lá em 1951, operando de forma independente do Ministério das Relações Exteriores. Sem menção em orçamento público, nome do chefe mantido em segredo, uma aura de mistério mesmo. Exato. E o que chama muita atenção na narrativa do Ostrovsky é a alegação de que a agência operava com pouquíssima supervisão externa. Ele chega a dizer que manipulava informações até para o primeiro-ministro. É o que ele afirma. Ele contrasta isso muito com a CIA, por exemplo, onde o diretor precisa ser confirmado pelo Senado. Entendi. O Mossad, na visão do livro, não teria esse tipo de controle, digamos assim. Exato. Uma prestação de contas bem diferente ou quase inexistente para fora, segundo ele. E o tamanho, essa foi uma das coisas que mais me impressionou no que ele relata. É impressionante mesmo. Cerca de 1.200 funcionários no total. E isso incluindo secretários, pessoal da limpeza, todo mundo. Pois é. Se você compara com os 25 mil que a CIA teria na época, é uma diferença brutal. E o mais chocante, ele alega que eram só 30 a 35 catsas operando no mundo inteiro. Exato. Os catsas são os oficiais de campo, né? Aqueles que efetivamente recrutam e gerenciam os agentes, que tocam as operações na ponta. Mas como é possível? 35 pessoas para cobrir o mundo. Então, a explicação que o livro dá para isso é um dos pontos mais cruciais e distintivos da narrativa dele. Os Sayanim. Os voluntários judeus que vivem fora de Israel, né? Justamente. Ostrovsky os descreve como voluntários que ajudam a agência de várias formas sem serem agentes contratados, digamos. Ele chega a falar em 2.000 ativos só em Londres na época. 2.000? Só em Londres. E o que eles faziam? Apoio logístico essencial, segundo o livro. Coisas como alugar um carro discretamente, conseguir um apartamento seguro para uma operação, fornecer acesso a informações privilegiadas do trabalho deles. Como naquele exemplo que ele cita na Operação Sphinx, do Jacques Marcel. Exatamente. O caso desse Sayan que trabalharia numa usina nuclear francesa e que, segundo Ostrovsky, deu a lista-chave dos funcionários iraquianos que trabalhavam lá. Essencial para a operação. Entendi. Então, se a gente conecta os pontos que o livro apresenta... A gente vê a descrição de uma rede de apoio global, né? Que permitiria ao Mossad ter uma capacidade de ação muito maior do que o seu tamanho formal sugeriria. Um multiplicador de força, como você disse. Exatamente. Mas que também, claro, cria uma dependência dessa rede de voluntários com todos os riscos que isso pode envolver. Falando em entrar na agência, o processo de recrutamento que o Ostrovsky descreve soa, assim, bem intenso, para dizer o mínimo. Ele conta que primeiro abordaram ele para o Kidon. A unidade de assassinatos que ele menciona, dentro do departamento Metzada. Isso, que depois virou Comemilt. Mas ele diz ter recusado. A exigência era um afastamento quase total da família e ele não topou. Aí só depois ele passou pelo processo seletivo normal, aquele no lugar que eles chamavam de Country Club. Exato. Um lugar perto de Tel Aviv, disfarçado de resort. E lá, segundo ele, tudo era teste. Usar nomes falsos. Ele escolheu Simon LaReina. Isso.
criar histórias de cobertura super complexas e manter sob pressão avaliações psicológicas rigorosas. E aquela coisa de tentar descobrir a identidade dos outros candidatos enquanto proteger a sua. Exatamente. Uma paranoia institucionalizada desde o primeiro dia, né? Parece mesmo. E os exercícios práticos que ele descreve? Vigilância, contra-vigilância. Intensos. Seguir alvos na rua, aprender a detectar se estava sendo seguido, criar álibis convincentes na hora, sob pressão. E tinha até confrontos simulados, que às vezes nem eram tão simulados assim. Pois é, ele relata isso. Confrontos com supostos policiais, que na verdade eram outros agentes testando a reação, a capacidade de manter a cobertura. Ele menciona incidentes físicos sérios, como um candidato com fratura craniana. A ideia era testar os limites sob estresse extremo mesmo. Nossa. E depois vinha a academia, a midrasha. Ele descreve como algo transformador, quase uma lavagem cerebral. É a impressão que passa na leitura, e o lema da agência, segundo ele, era onipresente. Por meio do engano, farás a guerra. Bem direto, né? Muito. E a ênfase na segurança operacional, a APAN, era absoluta. Nunca jamais mencionar a Mossad. Era sempre o escritório. Sigilo total. E reforçado com testes regulares no detector de mentiras, que ele descreve como uma ferramenta de controle constante. Exato. E os instrutores? Eram agentes de campo experientes. Traziam a realidade dura das operações para a sala de aula. Nada de teoria pura. E o currículo? O que mais aprendiam lá, segundo o livro? Era vasto e prático. Além da APAN, criar disfarces críveis, usar o sistema interno de relatórios, o NACA. NACA. O que era isso? Um método padronizado e seguro para comunicar informações do campo. Tinham aulas sobre o Islã, métodos de comunicação secreta. Tipo rádio, microfilmes. Isso, rádio de ondas curtas, microfilmes flutuantes que se dissolviam, mensagens curtas criptografadas, tipo burst. Aprendiam a usar documentos falsos de diferentes qualidades, desde os descartáveis até identidades completas. E armas, claro. Ele foca na Beretta .22. Sim, considerada ideal para operações secretas. Treinava um tiro em várias situações, combate próximo. Mas aí tem aquele detalhe curioso que ele menciona. Depois de todo esse treino... Vem a instrução quase paradoxal. Esqueçam a arma. Como assim? A ideia, segundo Ostrovsky, era que a arma era o último recurso. Prioridade total para inteligência, manipulação, fuga, sobrevivência. Entendi. A mentalidade era proteger a qualquer custo o bem mais valioso do Mossad, que era o próprio agente. Você é a propriedade do Mossad. Proteja-se. Faz sentido, dentro dessa lógica. Agora vamos mergulhar um pouco nas operações que ele detalha. A Operação Sphinx ocupa bastante espaço, né? Sim, é um exemplo bem detalhado. O objetivo era claro: conseguir informações sobre o reator nuclear iraquiano, Osirak. Preocupava muito Israel. E o alvo principal era um cientista, Boutros Eben Halim. Exato. E a tática descrita é, puro filme de espionagem. Uma encenação complexa em Paris. Envolvendo uma agente loira, um carro esportivo, um Ferrari vermelho, né? Isso. E um agente Hans S., se passando por um ricaço inglês Jack Donovan. A ideia era explorar a aparente solidão do cientista Halim. E aí entra um Sayanin de novo para ajudar na logística. Exatamente. O livro cita um agente imobiliário Sayan que conseguiu o apartamento perfeito para vigilância, com vista para o apartamento do Halim. E equipes especializadas, a Yarid para segurança e vigilância física. E a Neviotti? A equipe técnica, que teria invadido o apartamento do Halim para instalar escutas. Bem high-tech para a época. E funcionou. Conseguiram recrutar um Halim. Apesar de todo o esforço de conseguirem contato, proximidade, os troços que relata que a tentativa final de recrutamento falhou, o cientista não cedeu. Mas a história ligada ao reator iraquiano não acaba aí, segundo o livro, né? Tem o caso do outro cientista, o egípcio Yahya El-Mechad. E essa parte é ainda mais sombria na descrição dele, também ligado ao projeto iraquiano. O que aconteceu com ele? O livro alega que instalaram escutas no quarto de hotel dele em Paris e que usaram uma prostituta, conhecida como Marie Express. A mesma usada na Operação Halim. Sim, que teria sido usada de forma tangencial ali. E o resultado final descrito é a morte do Mechad no quarto.
espancamento e facadas. Pesado. E a prostituta? Aí a história fica ainda mais sinistra. Ostrovsky alega que ela, a Mary Express, também foi eliminada depois, atropelada por um carro em Paris. Nossa Senhora. E o livro faz questão de traçar uma distinção, segundo a lógica interna que ele descreve, tá? A morte dela teria sido classificada como emergência operacional. Talvez uma decisão ali na hora para silenciar uma testemunha. E a do Meshed? Já a morte dele, segundo o livro, teria vindo de uma lista de execução formal. O tipo de ação que precisaria de aprovação lá em cima, incluindo o primeiro-ministro. Essa distinção, se for verdade, diz muito sobre a burocracia da morte que ele descreve. Exatamente. É um detalhe bem revelador da perspectiva que ele apresenta. E essa brutalidade não seria um caso isolado, pelo jeito. Ele também detalha a Operação Passat em Atenas. Sim, o objetivo era eliminar figuras importantes da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. E ele dá detalhes bem vívidos dos agentes, né? Um tal de Dan Drury e outro, o Ami Karn. Assim, o religioso com solidel de cabelo postiço para disfarçar a calvície e que gostava de uma arma tipo garra. Detalhes bem específicos. O planejamento também parece meticuloso. Até o chefe do Mossad na época, o Hove, teria ido verificar o local. É o que ele relata. E a execução dos alvos é narrada de forma fria e eficiente. E o interessante é a justificativa interna que ele atribui a esses agentes. Qual era? O Drury, por exemplo, descreve a ação como autodefesa nacional. Não viam como assassinato, mas como uma forma de proteger Israel eliminando inimigos. Essa ideia de combater a OLP por qualquer meio parece ser um tema recorrente no livro. Totalmente. Tem um capítulo intrigante que detalha como o Mossad teria, segundo Ostrovsky, atuado para minar a liderança do Yasser Arafat. Como? Ajudando rivais dele dentro da própria OLP? Exato. Justamente para impedir possíveis negociações de paz que o Arafat pudesse estar tentando costurar. Que complexo. E como isso teria acontecido? Bom, segundo o livro, envolveria primeiro o assassinato de Naim Kader, o representante da OLP na Bélgica. Ele alega que Kader estava tentando iniciar conversas secretas com diplomatas israelenses. E depois? Depois, descreve uma operação de fraude muito elaborada, um sting montada na Europa. Usaram armas contrabandeadas, drogas haxixe vindo do Líbano e um banqueiro suíço, um tal de Ganu. Uma fraude. Com que objetivo? Duplo, segundo ele. Primeiro, desacreditar a OLP, associando a tráfico de armas e drogas. E segundo, e talvez mais surpreendente, obter fundos para o próprio Mossad. O quê? O Mossad precisava de dinheiro? O livro alega que sim, que enfrentavam problemas de orçamento na época. A fraude seria uma forma de levantar dinheiro por fora. Parece inacreditável. E como funcionou essa fraude? Ele detalha a manipulação de agentes da OLP que queriam comprar armas. O Mossad teria usado conexões com a polícia alemã, os Tuganim, no jargão deles, para facilitar e dar uma cara de legalidade. E no final? No final, os agentes da OLP pagaram uma grana alta, achando que estavam comprando mísseis e armas pesadas, mas receberam caixas cheias de passas de uva e umas armas velhas. Passas de uva? É o que ele conta. E o dinheiro teria ido para os cofres do Mossad. É uma história que mistura espionagem, crime, manipulação política, tudo junto. Mudando um pouco de foco, mas ainda em operações complexas, a Operação Moses, o resgate dos judeus etíopes, os falachas, pelo Sudão. Como o livro apresenta essa operação que parece mais humanitária? Ele apresenta de uma forma um pouco diferente da imagem pública. Ostrovsky sugere que sim, o objetivo humanitário era real, mas que a operação foi impulsionada também pelo desejo de glória pessoal de um chefe de departamento, David Arbel. Glória pessoal. Ele queria ter o seu próprio Entebbe, uma operação espetacular para marcar a gestão dele. Mas a execução, ele admite, foi notável. Aquela história do falso resort de mergulho no Mar Vermelho. Exatamente. Montaram um resort turístico de fachada no Sudão para cobrir as operações de resgate. Exigiu logística naval, aérea, coordenação entre Mossad, Marinha, Força Aérea. E pagamentos para oficiais sudaneses, né? Sim, para facilitar a passagem dos refugiados judeus pelo país,
corrupção como ferramenta. E as operações não paravam. Ele menciona a estação do Mossad, em Beirute, durante a Guerra Civil, a Submarine, como ela operava. Basicamente, segundo Ostrovsky, pagando diversas facções libanesas por informações e serviços, jogando um jogo perigoso no meio do caos. E aí vem uma das alegações mais graves do livro, né? Sobre o ataque ao quartel dos fuzileiros navais americanos. Sim, extremamente grave. Ele alega que o Mossad recebeu informações sobre a ameaça iminente de ataque em 1983, que matou centenas de americanos. Mas não avisou. Por quê? Para proteger um informante muito valioso que tinham dentro de um grupo radical xiita, segundo ele. A prioridade foi proteger a fonte. Que decisão! E qual a justificativa interna que ele descreve para isso? Um pragmatismo frio. A frase que ele cita como representativa da mentalidade interna foi algo como "deixa eles, os americanos, pagarem o preço". Duro de ouvir. Muito. Além disso, o livro alega que enganaram a CIA em outras ocasiões sobre reféns americanos no Líbano, culpando a OLP por sequestros que não teriam sido eles, talvez para manter a pressão sobre o Arafat. Realmente, são alegações explosivas. O livro ainda cita rapidamente outras operações para ilustrar a variedade, né? Sim. Tipo, recrutaram um controlador de tráfego portuário em Trípoli, na Líbia, se passando por seguradora para rastrear navios da OLP. E a Operação Checkmate, a do xadrez. Isso. Uma tentativa engenhosa, mas que falhou, de recrutar uma fonte militar síria de alto nível, usando o irmão dele, fã de xadrez, como intermediário sem ele saber. Com entrega de documentos numa pedra oca durante uma partida. Exatamente. Envolvendo até um oficial canadense da ONU, sem que ele soubesse. Mostra a criatividade e a complexidade do planejamento que ele descreve. Com tantas operações e métodos diferentes, como o livro descreve a estrutura interna que gerenciava tudo isso? Ele descreve uma estrutura departamental complexa. Somet, para recrutar e gerenciar agentes, CATSAs, TVEL, para ligação com os serviços amigos e operações políticas, Metzadah Komemiut, para as operações especiais, incluindo Kidon. Tinha mais, né? Sim, Tsafririm, para a ligação com comunidades judaicas, onde os Sayanim entrariam, Neviot, para as invasões técnicas e escutas, LAP, para a guerra psicológica, e um jargão interno para tudo. Katsa, Sayan, Kidon, Maatz, Oté, Budel. Uma linguagem própria. Para reforçar a coesão e o sigilo, provavelmente. E a cultura lá dentro? Como ele pinta isso? Com cores bem fortes. A paranoia vista quase como uma vantagem profissional. Sigilo extremo. Compartimentalização que, às vezes, segundo ele, até atrapalhava. E as panelinhas, rivalidades internas. Ele descreve muito isso. Rivalidade entre departamentos, entre indivíduos ambiciosos. Cita uma disputa feia entre dois oficiais, Cowley e Hessner, numa operação para proteger a Golda Meir em Roma. E a justificação da violência como autodefesa nacional, a normalização da mentira. São temas recorrentes na narrativa dele. O engano como ferramenta padrão. O livro também toca em várias controvérsias públicas envolvendo o Mossad, certo? Sim, ele dá a perspectiva dele, a visão interna, sobre casos conhecidos. O desastre de Lillehammer, na Noruega. Quando mataram o garçom marroquino por engano. Exato. A alegada colaboração com a DINA chilena, a polícia do Pinochet, em troca de um míssil Exocet. Ele conecta isso ao assassinato do Letelier em Washington. Sim, e menciona as ligações com o caso Irã-Contra, a venda de armas ao Irã via Israel e o caso Pollard. O espião americano que passou informações para Israel. Exatamente. Ele dá a versão dele sobre como essas coisas eram vistas ou tratadas internamente. E qual o papel do próprio Ostrovsky nisso tudo, segundo ele? Porque ele claramente se tornou um crítico da organização. Pois é. Ele relata que começou a questionar métodos e decisões ainda no treinamento e no início da carreira. E, por causa disso, foi sendo marginalizado. E o ponto de ruptura? Teria sido quando ele foi usado como bode expiatório numa operação fracassada. Aquela de interceptar um avião que supostamente levava líderes da OLP. Ele diz que avisou que era uma armadilha? Sim, ele alega ter avisado que a inteligência parecia plantada pela OLP, mas foi ignorado. Quando falhou, a culpa caiu nele. Entendi. E o livro termina com uma crítica bem dura, né? Muito dura. Ele fala em megalomania, falta de controle, de responsabilidade,
sugere que essa cultura de sigilo absoluto e poder sem freios acabou sendo prejudicial para os próprios interesses de Israel. Resumindo, então, o que essa fonte, o livro do Ostrovsky, nos apresenta. Temos o retrato pintado por um suposto ex-agente de um Mossad que operaria de forma bem distinta de outras agências. Uma organização descrita como fortemente baseada no engano como ferramenta principal, né? Sustentada por essa rede global única de voluntários, os Sayanim. Com métodos de treinamento que ele descreve como física e psicologicamente extremos. E envolvida em operações secretas complexas que, na perspectiva dele, frequentemente cruzavam linhas morais e éticas bem sérias. Exato. E isso levanta uma questão central que permeia o livro todo, acho. Qual seria? Essa tensão, né, entre o objetivo declarado, a segurança de Israel, e os meios que ele descreve para alcançar esse fim. Sim, manipulação sistemática, assassinatos seletivos, um aparente desprezo por leis ou até por aliados quando conveniente. E as disputas internas de poder, que às vezes parecem até mais importantes que a missão. É uma imagem complexa e perturbadora que ele pinta. Então, o que tudo isso significa para quem lê ou ouve sobre essas alegações? O livro do Ostrovsky sendo um relato de um insider, embora, claro, seja importante lembrar, um relato controverso, contestado por Israel, talvez parcial. Sim, essa ressalva é fundamental. Mas ele deixa uma reflexão final incômoda, que ecoa nas críticas dele. Quais são as consequências, a longo prazo, para qualquer organização, ou mesmo para um país, de operar por tanto tempo sobre um manto tão pesado de sigilo? O que certamente vale a pena continuar a explorar e questionar.